São as fatias, então, Bruno, já aproveitando as 6 fatias que você considera interessante para uma carteira de investimentos? Bom, primeiro, né, já que a gente falou do futuro, que é a garantia a sucessão, que é a previdência, vamos falar do presente, que é a sua reserva de emergência. Porque se você começa a investir nas outras fatias, mas não fez essa reserva, você pode ser obrigado a vender no pior momento possível do ciclo, e ao invés de ter lucro investindo em ações, você vai ter prejuízo. Então você tem que ter uma parcela que vai pagar ali uns 6 a 12 meses do seu custo de vida, né? Geralmente o pessoal fala 6. Quem é funcionário público federal, entendo que pode ser até um pouco menor do que isso, mas o cara que é corretor de imóveis, por exemplo, tem que ser maior do que 6 meses. E você vai deixar em aplicações muito líquidas, muito seguras, e aí por segurança, baixo risco de crédito, né? Você não quer botar o dinheiro no banco e vai quebrar. E também pouca volatilidade, como por exemplo um Tesouro Selic, e que geralmente rendem mal, porque são muito líquidas e muito seguras, mas agora com juros muito altos rendem bem. Então essa é a primeira fatia de todas, reserva de emergência. Aí você garante o seu presente. O futuro é a previdência, como eu disse. E aí você tem o meio do caminho, que são as outras 4 classes de ativos. Primeiro, investir no mercado nacional, porque tem muita coisa boa, muito barata aqui agora. Aí lá você vai explodir aquilo em uma série de coisas. Vai ter renda fixa que não é voltada para essa parte de emergência, vai ter fundo imobiliário, vai ter as ações, por exemplo. Então, tudo do mercado nacional. Depois, uma parte do mercado internacional. Porque por mais que o Brasil seja um país de muito potencial, um país de muitas oportunidades, a Venezuela já foi um país de muitas oportunidades, de muito potencial. A Argentina também já foi. Eu não sei como é que vai ser o futuro da Argentina, mas eu acho que para um argentino hoje está muito mais claro do que para um brasileiro que é necessário ter dinheiro fora do país. E por mais que o Brasil ele siga bem, por mais que isso aconteça, eu acho que é mais difícil o Brasil crescer tanto quanto os Estados Unidos. Porque eles são líderes em tecnologia no mundo. E tecnologia hoje é responsável por muito crescimento. Se a gente for pegar agora até em tendências demográficas, né? Porque uma das coisas que faz um país crescer é ter mais gente para trabalhar. Tem um programa que eu gosto que é o Largados e Pelados. Você vê muito bem isso lá. O cara, quando tá sozinho, ele fala: Nossa, eu gasto 4 horas por dia para ferver água e reformar o teto do meu abrigo. Ele só quer outra pessoa para ajudar a dividir o trabalho com ele, porque eles ficam mais produtivos fazendo isso. Só que a população dos países parou de crescer. Na China está diminuindo, na Europa está diminuindo, no Brasil está estagnado. Se a gente pega os últimos 30 anos, estagnado não, está crescendo levemente, mas se pega os últimos 30 anos, a população cresceu 70%. Para os próximos 30, a expectativa é crescer 0. Então é menos gente para produzir. E aí como é que a gente compensa isso? Com tecnologia. Mas a gente não é um país que faz tecnologia de ponta. A gente usa dos outros. Quem faz? Estados Unidos e China. Mas Estados Unidos, a população ainda cresce. Seja por conta de imigração, seja por conta dos americanos terem mais filhos. E a imigração que vai para lá, não é só o brasileiro que vai para lá para pegar serviço de garçom, não é só o mexicano que atravessa a fronteira. É o cara da África do Sul que vai empreender nos Estados Unidos e vira o homem mais rico do mundo, que é o Elon Musk. Uhum. Então eles têm uma capacidade de atrair boas cabeças muito interessante. E eu quero estar presente nesse mercado e acho que todo mundo deveria estar, primeiro por questão de sobrevivência, porque a gente não sabe o que vai acontecer aqui, e segundo que é um mercado que ao longo do tempo tem sido imbatível, se a gente pega aí pelo menos os últimos 2 séculos. Então, reserva de emergência, alocações nacionais, alocação internacional, previdência na outra ponta. E aí tem 2 que são pensando mais em segurança. Um deles é o Bitcoin, que é um ativo que ele, se corretamente armazenado, é inconfiscável. Então, o governo vai lá e bloqueou suas contas bancárias, bloqueou o seu patrimônio. Não tem como bloquear o seu Bitcoin se ele está na sua wallet. Eu até dei um exemplo Sim. durante a retomada, né, do Afeganistão pelo Talibã. O afegão, devia ser quase ninguém isso, porque acho que a informação não chega lá igual chega em outras partes do mundo. Mas se o afegão tivesse bitcoins, ele poderia sair do país sem nada, porque a conta bancária dele foi bloqueada quando o Talibã tomou o poder. Mas só com as palavras-chave para abrir uma conta em uma corretora em outro país, recuperar o acesso ao wallet e vender os seus bitcoins. Então, eu interpreto o Bitcoin como meu seguro contra um fim do Brasil. Seria isso. Porque eu poderia pegar isso e ir para qualquer outra parte do mundo sem levar nada aqui do país. E a outra é pensando em segurança em termos familiares. Não é, nem de longe, uma fatia do portfólio que deve ter o melhor rendimento de todos, mas é interessante que é ter o imóvel. Quando eu digo imóvel, é um imóvel para você morar. Outros imóveis entrariam na parte de investimentos nacionais. E aí, por que eu digo que não deve ser o melhor tipo de investimento? Porque, muito provavelmente, um fundo imobiliário que compra imóveis na Faria Lima vai ter um rendimento melhor ao longo do tempo do que o seu imóvel residencial em Alphaville, por mais que seja uma ótima região. Mas é muito mais procura pela Faria Lima.
é mais fácil de administrar, é mais diversificado. Então, como investimento, eu prefiro muito mais fundo imobiliário. Só que para você morar, para sua esposa poder decorar como ela quiser, para os seus filhos poderem crescer na casa, para ter um pouco mais de segurança do ponto de vista psicológico, que é importante para várias pessoas. Eu não tenho problema em morar em imóvel de aluguel. Mas a Malu uma hora chegou para mim e falou: eu quero ter minha casa. Agora a gente tem dinheiro, vamos fazer isso? Eu falei: tudo bem. São sonhos, né? Exatamente, é sonho. Então essa seria a sexta fatia desse portfólio. E aí, com essas 6, eu acho que a pessoa está muito bem servida para ter uma vida financeira ultra estabilizada, com muita diversificação. Diria até, não vou falar que ela está antifrágil, mas ela está extremamente robusta frente aos acontecimentos do mundo, por mais diversos que sejam. O Bruno, uma das coisas que perguntam muito para nós, e são opiniões diferentes. Quando vale a pena comprar um imóvel e quando você acha que vale a pena investir? Porque tem muita gente que fala assim para nós na internet: ah, vocês falam pra gente viver de aluguel, mas não vale a pena, isso é mentira e tal. Quando que você acha que sim, não vale a pena a pessoa ter um imóvel? Se a pessoa consegue taxas de juros muito baixas, por exemplo, o cara que é... Eu não sei qual é o nome do programa agora, que toda hora o governo muda o nome, né? Mas eu vou chamar de Minha Casa Minha Vida, que era o antigo nome, na época do PT deve voltar a ser o novo. Mas se você consegue uma taxa muito baixa, uma taxa do Minha Casa Minha Vida, que é uma taxa que você não conseguiria, a não ser porque o governo está falando, não, a gente está subsidiando esse crédito, aí vai valer a pena. Porque se você consegue pegar um financiamento por uma taxa de 5%, 6%, a inflação média do Brasil é uns 6%. Então você está pegando dinheiro de graça, no final das contas. É igual o FIES. De vez em quando o pessoal aparece lá no meu perfil e fala: Bruno, eu tenho uma dívida que me tira o sono. Eu falo: que dívida é essa? Né? Pensando em cartão de crédito, cheque especial. O cara fala: não, é do FIES. Eu falo: pô, FIES te tira o sono? O governo tá perdendo 99% da dívida do FIES. Mas, mesmo assim, eu falo com a pessoa: qual é a sua taxa de juros? Eu já vi gente com taxa de juros de 4% ao ano. Daí eu falei: olha, tá aqui o gráfico do IPCA ao longo do tempo. Não teve um ano, num período recente, exceto a época do Temer, que teve uma inflação mais baixa, mas mesmo assim, 4% é uma inflação muito baixa. Aliás, 4% de inflação para o Brasil quase não tem. Foi nessa época do Temer. Então, o cara ele pegou dinheiro por juros menores do que ele consegue investir na poupança. Vale mais a pena para esse cara pagar essa dívida aos poucos e deixar esse dinheiro num título público do Tesouro que paga 13% ao ano. Então, se você consegue uma taxa de juros muito baixa, aí vai valer a pena. Quando as taxas já estão mais altas, aí tem que ver o que você vai fazer com esse dinheiro. Não é falando que você não deve financiar, né? Mas o ponto é que o pessoal não quer morar de aluguel e simplesmente pegar um imóvel a qualquer preço. Eu acho que esse é um mau negócio. Agora, se você pensar e fizer contas, tem gente, por exemplo, que eu conheço, que o cara fala: olha, tem um patrimônio bom. Vou pegar um imóvel, mas vou pegar como? Conseguir um financiamento de 10%. Vou dar a entrada, pego o financiamento, pago aos poucos, enquanto meu dinheiro está investido em fundo imobiliário dando 1% ao mês. Vai dar mais de 12% no ano, no final. Então o cara paga uma dívida de 10, lucrando 12. Ele tem um delta ali a favor dele. Tá gerando um alfa. Mas tem que ter uma responsabilidade grande, que a gente sabe que, ele tá se alavancando, ele tá fazendo dívida, no final das contas. Só que, geralmente, o brasileiro ele não faz isso. O brasileiro só pega uma dívida a 10, não investe nada a 12 para contrabalançar, não tem um recurso, não poupou ao longo do tempo. E essa dívida que ele faz a 10, ele pega um imóvel que, na média, vai estar valorizando inflação. Poxa, mas o meu imóvel dobrou de preço, né, depois que eu comprei. Sim, mas tem imóvel que cai de preço ao longo do tempo. Exato. Isso acontece também. Tem muita história bem sucedida com o imóvel, mas tem muita história também de cara que perdeu dinheiro no mercado imobiliário. Então, na média, o retorno não é exponencial. A não ser que você vá, construa, compra um terreno que era rural e aí vira urbano. Aí você estoura um champanhe mesmo, que o preço do terreno multiplicou por várias e várias vezes. Mas se você só se endivida para esperar a valorização do imóvel, não costuma ser um bom negócio. Agora, se você já investiu, consegue uma taxa de retorno alta e consegue um financiamento por uma taxa mais baixa do que o retorno que você tem, aí você está se alavancando, mas está se alavancando de uma maneira boa. Se você for responsável, você tende a construir patrimônio fazendo isso. Tem muita gente que construi patrimônio através dessa prática, só que é um pouco mais rebuscada, digamos assim, né? E ter atenção, porque tem gente que, infelizmente, muito brasileiro deixa de pagar ali no meio, aí vem o banco e acaba levando o imóvel. E eu diria que a melhor maneira de comprar um imóvel, na minha opinião, não é através dessa parte de financiamento. É você poupar o dinheiro, investir ele ao longo do tempo. Eu fiz isso ao longo da minha vida inteira.
O pessoal gosta de falar, hipócrita, comprou um imóvel. Sim, depois que eu já tinha um patrimônio muito, muito grande que eu nunca sonhei na minha vida que eu teria. Aí eu fui e comprei meu imóvel à vista. E não comprei só meu imóvel, eu comprei outros 10 imóveis. Só que esses outros imóveis foram todos com leilão de imóveis. E aí é muito bom, porque esse pessoal que financia o imóvel e não faz conta, não consegue pagar às vezes. Aí o banco vai lá e mostra pra pessoa, tá vendo esse teu imóvel que você falava que era teu? Não é, é nosso. Você sai do imóvel e agora a gente vai leiloar esse imóvel a preço de banana para quem quiser comprar. E com leilão de imóvel acontece um negócio curioso. Quando o imóvel está desocupado, todo mundo quer. Quando o imóvel está ocupado por um cara solteiro de 30 anos que não pagou condomínio, o cara está sendo despejado por conta disso, ninguém mais quer. Aí minha irmã, que trabalha com isso, vai lá e remota o imóvel sozinha. E aí, nunca tivemos trabalho para tirar uma pessoa com esse perfil. O máximo que já foi, o cara pediu para gente pagar o caminhão de mudança dele. Ele falou, pô, tô quebrado. Ele falou, tudo bem. Vai lá, pode ir. Deixou o imóvel, não tava nada de imóvel destruído. Em menos de 6 meses você vende o imóvel. Se ele valia 1 milhão, você remata por 500, você bota para vender por 950. Em 6 meses você vende. E aí, sempre que eu falo disso, o pessoal fala, mas isso não serve pro brasileiro médio. Não serve. Então, se você aprender a fazer, você tá acima da média na mesma hora. Tá? O brasileiro médio não vai ter uma vida boa, porque o país tem uma série de restrições. Você quer ter uma vida boa? Então busque se destacar da média. Tudo que você puder fazer para se destacar da média vai te dar uma vida melhor do que a média do brasileiro tem. Uma dessas coisas é aprender a comprar bem um imóvel, tentar fazer isso com o mínimo de pagamento de juros ou